Ai, Senhor. Bom dia, irmãos. O que eu vou pregar hoje, talvez esteja muito ligado àquilo que a gente já ouviu do Luiz, e eu vou... Quando ele pregou no último domingo, ele pregou sobre o cego, né? O jovem cego. E quando ele falou, logo deu a sua introdução, ele comentou sobre o Evangelho de João e sobre o significado desse Evangelho, né? O Evangelho de João tenta trazer à tona uma coisa muito importante, né? A figura do Cristo Deus. Cada Evangelho, na verdade, busca trazer, né, trazer à tona uma identidade do Cristo. E o Evangelho de João traz essa identidade, né, do Cristo Deus. Não como Cristo servo, não como Cristo homem, né, mas como Cristo Deus. E é tão interessante que esse Evangelho que traz isso de uma forma tão intensa, tão forte, é o Evangelho que vai ter alguns encontros, né? Alguns encontros desse Deus, né, com o homem. E ele trouxe a lembrança do encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, com a mulher samaritana no capítulo 4, e no capítulo 5, né, o homem aleijado no poço de Betesda. E ele também falou. Então a gente vai perceber que esse evangelho tem muitos desses encontros individuais, né? É, na verdade, como se fosse falar de encontros. E se a gente fosse, talvez, fazer uma série de mensagens aqui sobre o Evangelho de João, talvez a gente falasse sobre isso, né? A série seria, talvez, esse nome, Encontros, né? E cada encontro que você tem com Deus, com cada encontro que cada uma dessas pessoas tem com Deus, o Senhor vai direto a uma necessidade, né? Ele usa uma situação, as circunstâncias onde aquela pessoa está, como ela está, e trabalha trazendo uma grande verdade. Uma verdade que cura, uma verdade que liberta, uma verdade que salva, uma verdade que traz calento, direção. E a gente hoje vai falar sobre um desses encontros, que está em João capítulo 4, que é o encontro da mulher samaritana. Diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Galiléia e foi outra vez, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e se maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que estás falando com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que não vos conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxeram-lhe, porventura, alguém de comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vamos parar por aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, porque podemos estar aqui na tua casa, podemos estar aqui nessa manhã te adorando, colocando as nossas petições diante do Senhor. O que nós pedimos nessa hora é que o Senhor fale conosco, mais uma vez, que o Senhor use a tua palavra, as escrituras sagradas para falar aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Esse momento aqui, acho que todo mundo já certamente ouviu mais de uma vez sobre esse texto, né? Pregações a respeito desse texto, dessa mensagem. E é um texto, eu acho interessante, porque uma das coisas que mais me leva a pensar é que é preocupação, né? Quer dizer, existe nas escrituras, né? Porque aí quando eu pego a Bíblia, algumas coisas eu começo a refletir. E uma delas é o seguinte, né? Você está escrevendo uma história, e a gente é tão interessante, porque existem alguns fatos, algumas histórias na Bíblia, né, que são narradas, e que se fala tão pouco a respeito daqueles fatos, né? É um pequeno texto. E existe algumas, né, como o próprio jovem cego de nascença, que é praticamente um capítulo todo. A mulher samaritana da mesma forma, né, praticamente um capítulo todo falando, narrando. E quando a gente vai observar esse texto, a preocupação do autor, sendo conduzido pelo Espírito Santo a escrever esses fatos, a gente tem que se apegar a alguns detalhes, alguns momentos muito importantes dessa história. A gente vê aqui que essa mulher, ela vem em uma fonte, a fonte de Jacó, que é onde servia água para a sua cidade. Ela mesma diz aqui que esse poço foi feito por Jacó, né? E ali ela vai, e Jesus senta, ele está sozinho, e já era quase a hora sexta, quer dizer, a hora sexta pode-se dizer praticamente meio-dia. É um lugar onde, vamos dizer, é uma hora que ninguém gosta de sair de casa, né?
Quem gosta de sair meio-dia de casa no verão? Ninguém, né? Todo mundo está quietinho no seu canto, guardado, né? E aqui não era de forma diferente. Um dia certamente quente, como todo dia quente do deserto, né? Jesus senta ali, aguarda, ele, como o texto mesmo diz, ele está cansado da caminhada, enquanto seus discípulos vão buscar alimento na cidade. E aí vem essa mulher. Essa mulher vem para pegar água. E aí Jesus começa um diálogo com essa mulher, né? Dá-me de beber. Ele quebra o silêncio com uma palavra. Dá-me de beber. Certamente, se ele não falasse nada, aquela mulher também não falaria nada. Ela chegaria ali, encheria, né, o seu cântaro, voltaria para casa, e tudo seria um encontro, como muitos encontros que a gente tem. Certamente, você já entrou num elevador, várias e várias vezes, entrou, pegou aquele elevador com um monte de gente, saiu do elevador com um monte de gente, você deu algum bom dia? Você perguntou como é que estava o dia? Se a pessoa não falar com você, ou se você não falar, você vai. Quantas pessoas você encontra no seu dia a dia, e você não tem, afinal de contas, nenhuma troca de palavra, de pergunta, não é verdade? Poderia acontecer isso aqui? Sim, porque essa mulher sabia que Jesus era judeu, e ela sabia muito bem de todo o processo de preconceito que havia nessa relação entre samaritanos e judeus. E tanto Luiz como Edilson já gastaram aqui algumas mensagens explicando por conta de toda essa divergência que existia, uma divergência histórica. E naquele momento ali a gente sabe que se Jesus não falasse nada, aquela mulher também não falaria nada. Mas ele começa indagando por uma necessidade, e a necessidade que é clara naquele lugar, sede. Debaixo de um dia quente, a vontade de beber água. E aí ele começa a conversar, a mulher entra nesse interrogatório, né? Como é que você, sendo judeu, me pede de beber? E Jesus aí entra em um questionamento com ela, né? Se tu conheceras o dom de Deus, quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí ela questiona que tipo de água viva é essa, né? Que água fresca, porque normalmente quando se fala de água viva, está se falando um pouco de uma água fresca, de uma água abundante. E aí ela entra com um interrogatório, ela entra com uma frase, né? Tu não tens com que tirar essa água, estou vendo que você não tem nenhuma vasilha, e ela chega àquele poço com uma vasilha. Por quê? Porque os poços antigos não tinham uma vasilha, cada um trazia a sua. Estava ali o poço, uma corda, né? Provavelmente talvez um pedaço de ferro para poder fazer um gancho e descer aquele cântaro, que normalmente era um cântaro pesado, para afundar, encher de água e a pessoa puxar. Era basicamente isso, não ficava ali um balde ou um cântaro para fazer esse serviço. Cada um trazia o seu cântaro e enchia. E ela olha e vê que ele não tem como tirar a água dali, né? E ela também fala assim, que água viva é essa? Né? Afinal de contas, é você maior do que o nosso pai Jacó. E Jesus fala, né, qualquer que beber dessa água que você está aí tirando, vai voltar a ter sede. E aí Jesus traz aquilo que é tão importante, o processo simbólico entre uma água que ele está trazendo à tona e uma água natural. Jesus traz à tona também essa sede, quando ele fala sobre as questões relacionais dessa mulher, de uma sede que precisa ser saciada. Então, o que eu gostaria de falar hoje
basicamente, de uma forma muito clara, é que quando a gente lê esse texto, a gente lida praticamente só com alguns sujeitos. Existe um sujeito, que é Jesus, o outro sujeito, que é a mulher samaritana, mas outros dois sujeitos que se fazem presente neste lugar, né? Que é um poço e uma água presente ali, e um cântaro. O que eu gostaria de falar hoje, nessa manhã, é sobre esse poço e esse cântaro. Porque, basicamente, o que a gente vai ouvir falar aqui é que todo diálogo fala sobre uma necessidade, que é a água, que está ali naquele poço. Só que quando a gente para pensar, e a coisa que mais sempre me intrigou, é porque o poço de Jacó continuou com esse nome, né? Eu já falei isso aqui uma vez, isso me intriga, porque, afinal de contas, Jacó mudou de nome. Né? Jacó, que teve encontro com Deus, ele mudou de nome. Mas o poço não mudou. O poço continuou sendo o poço de Jacó. Acho que a coisa mais normal do mundo, né, era também o poço mudar de nome. Vocês não acham? Era óbvio, né? Se um indivíduo, né? Porque Jacó era um nome muito desagradável, né? Porque o significado de Jacó, né, é o quê? É aquele que tenta defraudar, enganar, né? É aquele que tenta usurpar, é aquele que traz uma característica que é a característica enganosa. E aí Jesus está falando que aquela água ali é uma água, aquele poço produz uma água, mas essa água não sacia a sua sede. Não é verdade? E aí, quando Jesus está falando a respeito disso, ele traz à tona algo muito claro, que envolve as relações que aquela mulher teve. Quantas relações aquela mulher teve numa busca de saciar a sua sede, a sua carência, talvez afetiva, emocional, né? Uma carência que havia sendo presente ali, na sua história. Mas aí o que eu gostaria que a gente pudesse pensar, irmãos, é na nossa própria sede. Quantas vezes a gente tem sede de algo, né? Quantas vezes a nossa sede é extremamente pecaminosa, né? A gente às vezes é compulsivo, né? Hoje a psicologia tem uma palavra bonita, né, para o pecado: compulsividade. Né? Aquilo que a gente vive cometendo o tempo todo, né? Algumas terminologias são boas, né? Elas parecem que dão uma amenizada numa verdade que a Bíblia trata o tempo todo: pecado. A nossa natureza pecadora, né, sempre está nos conduzindo ao erro. Não é mesmo? Todos nós somos assim. Quem aqui um dia, né, não enfrentou lutas terríveis em relação a situações que você vivenciou? Aqui agora o Luiz estava falando, né, sobre as bem-aventuranças, né? O que você quer? Né? Parece que a palavra paciência ganhou. Né? E no tempo de hoje, realmente, paciência é uma coisa que parece que, né, o dia corrido, a ansiedade do dia a dia, né, no trânsito, no trabalho, a gente quer sempre mais tempo para tudo, né? E por conta disso a gente sempre está falando, né? Preciso de paciência, paciência no trânsito, paciência no trabalho, paciência com o marido, paciência com os filhos, paciência com o pai, com a mãe, né? E essa necessidade de paciência é a impaciência, né? É a falta de frutos do Espírito, né? Que é a longanimidade, sermos longânimos, né? Basicamente é isso.
Então a gente vai vivendo um monte de processos compulsivos. Cada um aqui talvez tenha a sua própria luta. A luta que envolve um monte de tipo de sentimentos, de situações que você enfrenta. Talvez a dificuldade que você tenha, para outro, é algo muito fácil, muito simples dele conseguir enfrentar. Talvez, se você, como eu falo aqui, o meu trabalho aqui com a questão da dependência química, a gente fala assim, às vezes para um familiar, falar, mas ele está sempre recaindo. Não entendo, porque eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Mas eu tenho outros. Eu tenho outros. Não é verdade? Sempre somos assim. Lidamos com situações onde a gente olha para o outro e fala, meu Deus do céu, mas isso é tão fácil de enfrentar. Por que afinal de contas, ele não consegue vencer? E às vezes, quando o outro olha para as suas questões, vai falar a mesma coisa. Porque isso é tão fácil de enfrentar, por que afinal de contas ele não consegue? Porque, na verdade, cada um vive, todo mundo tem um histórico de vida, todo mundo tem uma construção, e como aquelas questões que você teve na sua vida conduziram você a enfrentar determinado problema, determinada dificuldade. Essa aqui é a verdade. E isso, todos nós queremos saciar a nossa sede. Porque o que a gente quer? O que a gente quer é que o pecado, na verdade, ele sempre vem com esse invólucro, de trazer saciedade, de trazer um pouco de conforto, de alento, de remover a dor de algo que, na verdade, não se tira dessa maneira tão simples e rápida como a gente gostaria. Então, muitas das vezes, a gente se vê novamente em uma situação pecaminosa, de erros, de falha, porque, na verdade, o que a gente está buscando, o que é? É se livrar, trazer uma situação confortável para a situação que a gente vive. É a pessoa que está presa nos vícios da prostituição, hoje no vício da internet, hoje a pornografia nas redes sociais é algo que está aí destruindo, destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo adolescentes, levando jovens adolescentes a ter uma experiência com determinadas coisas que são terríveis. É o que a gente vive na nossa sociedade, a compulsão por compra. Quantas pessoas aí altamente endividadas, cartão no vermelho. Por quê? Porque não sabe dizer não a determinados hábitos de compra. E compra, e aí está aí as redes sociais o tempo todo, dizendo que aquilo dali é a solução do seu problema. É verdade. Que aquele aparelhinho vai solucionar, vai te facilitar na cozinha, vai te facilitar no carro, vai te facilitar. Uma grande mentira. E aí tem que ser o prazer da compra. E aí o cartão está lá sempre estourado. É o vício do jogo. Porque, afinal de contas, quem não gostaria de um dia que alguém batesse na sua porta e... teve um tio que você não conhece, que te deixou, um castelo na Inglaterra, e uma conta bancária, multimilionária na Suíça. Todo mundo gostaria de uma surpresa dessa, de levar um susto desse. Meu Deus,
Mas que tio é esse? Né? Todo mundo gostaria disso. Né? De enriquecer sem esforço, sem trabalho. Né? Todo mundo gostaria. E é por isso que a gente, por esse anseio, esse desejo de enriquecer, né, é que a gente vê as pessoas viciadas em jogos. Né? Viciada aí naquilo que a gente chama, né? Hoje tem um nome, né? O tal do tigrinho. Né? É tão bonitinho, né? Tigrinho. Né? Mas é um bicho devorador. Altamente destruidor. Há muitos e muitos anos, né, a Beth, que alguns irmãos aqui conhecem, né, me levou uma senhora. Que senhora fofinha. Olha, chegou lá, Luiz, vou trazer uma senhora para você conversar. Fofinha, linda. Sabe aquela vovozinha linda, bonitinha? Chegou lá no gabinete para conversar. Fofinha, mas, meu Deus do céu, por que ela trouxe essa pessoa aqui para conversar? Né? Aquela velhinha tão simpática, tão boazinha, né? Era viciada em bingo. E já tinha perdido o apartamento. Olha só, tão fofinha, né? Mas já tinha perdido o apartamento. E o filho dela já tinha que ter colocado o quê? A interdição. Então, gente, cada um tem seu poço, cada um tem a sua água. Você não vai me dizer que você não tem sede de alguma coisa que você tem. Que não tem um comichão aí que de vez em quando te leva para o caminho que você sabe que você não deve ir, que você sabe que você tem. Eu não estou aqui para tratar da sua sede. Ok? Não estou mesmo. Porque cada um sabe muito bem onde o quê? Ah, nem preciso falar. Jesus foi claro e direto com aquela mulher. Não é verdade? Jesus, às vezes, precisa ser claro conosco, direto conosco. Ele foi aqui, extremamente carinhoso, amoroso com aquela mulher, mas direto com aquela mulher. Direto em relação a uma sede que havia em seu coração. E ela automaticamente desejou fazer o quê? Beber da água. Só que eu falei que existe um outro personagem aqui, né? São 4. O outro personagem é esse aqui, ó. O vaso. Ela pergunta para Jesus: como é que você vai tirar a água do poço, que é fundo, se não tens com que tirar? Então, sabe qual é o problema? Vou deixar ela aqui bonita aqui e beber um pouco d'água. O problema não é o poço. E nem a sede que você tem. Porque o poço vai continuar lá. A internet continua. O tigrinho continua. O cartão de crédito continua. Eu conheço gente que quebrou o cartão de crédito. Corta, em nome de Jesus. Mas pegou do irmão. Pegou do irmão, pegou da vizinha. O que adianta quebrar o seu próprio cartão? Oh, meu pai. Não, isso daqui é uma desgraça, isso é coisa do diabo, quebra. Aí vai,
lá lan house. O que adianta? O que adianta se você acha o quê? Que o poço não vai continuar lá? O poço continua, gente. Porque o poço não sacia só a sua sede, não. Sacia a sede do mundo. Ou você vai simplesmente se locomover e sair do mundo? Não tem como. Não existe como. Você precisa continuar comprando. Mas o que você vai comprar? Pão? Ou alguma coisa que nem você não precisa ter? É aquilo que eu falo com o pessoal, às vezes que está internado. Essa semana, estava conversando com um rapaz, novamente, repetindo. Porque eu repito algumas coisas, né? Parece que nem papagaio, mas a gente tem que repetir, porque talvez ele seja a primeira vez que ele esteja ouvindo aquilo. Eu falei, cara, olha só, você está internado, você vai ficar internado. E quando você sair daí, entenda uma coisa. Aqui a rua continua a mesma. Os mesmos pontos de venda de droga, os mesmos amigos na adicção, tudo continua igual. Não mudou nada, não. Sua casa vai continuar sendo a mesma. Você vai encontrar a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma avó. Eles não mudaram, não. A única coisa que ela pode ter feito é cortado o cabelo ou pintado. Mas teu pai vai continuar aquele mesmo cara, aquele mesmo sujeito. É tudo igual, nada muda. Quem tem que mudar é sua conduta. Diante disso tudo que você vai novamente ter que enfrentar. Se deparar. A mudança não está no poço. O poço está lá. Você vai fazer o quê? Soterrar, encher de... Não tem como. Agora, qual é o problema? O problema é isso aqui. Porque se você não tem, como ela mesma falou para Jesus, o que ela disse para Jesus? Como é que o Senhor vai tirar água se você não tem? Com o que tirar? Agora, o que é isso daqui? Isso daqui é o que te leva ao poço. E o que é isso aqui? Isso daqui se chama justificativa. Desculpa. Esse vaso aqui se chama desculpa. A justificativa que você usa o tempo todo. Para fazer o quê? Ir lá no poço. Se você rompe com isso, você pode até chegar no poço, mas não tem como beber da água. Porque a gente se engana. Não é só a água que é enganosa, não. O engano começa com a gente. E esse é o grande problema. O engano começa com a gente. Com a desculpa que damos para o erro que queremos cometer. Porque você dizer que você não quer cometer o erro... Aí foi o que o Edilson pregou semana passada. Sobre Adão, sobre o processo relacional de Adão quando pecou. Aí você vai me dizer o seguinte: Adão pecou porque ele foi enganado? A mulher pecou porque ela foi enganada? Não, de jeito nenhum. Eles eram bem conscientes. Mas havia uma justificativa, uma desculpa, uma razão para comer do fruto. E qual era? Querer ser como Deus. E nessa desculpa de querer ser como Deus, o que fez? Comeu do fruto. E ela apresentou a quem? A seu marido. Ele sabia que era errado? Sim. Mas ele também fez uma escolha. E qual foi a escolha que ele fez? Estar com Eva do que com Deus. Porque tem gente que pergunta, mas se só ela pecasse, como é que ia ser? Falta de costela não era para fazer uma nova. Se ela for tirada da costela,
né? Mas ele também fez uma escolha. Da mesma forma como ela quis ser como Deus, né? Exercer autoridade, poder, conhecimento, Adão também não quis, naquele momento, se desvincular dela, perdê-la. E ele fez o quê? Comeu. Quando chega diante de Deus, o que ele fala? A mulher que tu me deste. Qual a desculpa dele? E quantas vezes nós fazemos isso? E aí, por conta da nossa desculpa, vamos novamente aonde? Ao poço. É simples. Não existe. A gente sempre fala, sempre estamos falando, né? É um dito da sala, do NA, do AA, né, que começou com AA. São os 3 evites. Lá se fala sempre que existe 3 evites. Está lá até. Em muitas salas está lá, plaquinha, né, os 3 evites. Evite lugares. De quê? Da ativa. Evite pessoas. Pessoas do quê? Da ativa. E evite comportamentos. Do quê? Da ativa. Então a gente sempre fala assim, se você deixa de estar em lugares de ativa, automaticamente, se você evita pessoas da ativa, se você evita comportamentos, assim. E a gente, às vezes, quantas e quantas vezes, eu estou falando de uma questão, né, daquilo que a gente chama de uma adicção, de um vício, de uma doença. Mas e a gente, com os nossos vícios, com as nossas atitudes pecaminosas, com a nossa ira? Aquilo que a gente fala, tem pessoa que entra em um carro, ela se transforma. Me faz lembrar um desenho antigo da Disney, onde o personagem Pateta entra dentro do carro, ele se transforma, né? Num Hyde da vida, né? Ele se transforma em um Hyde, né? Aquela pessoa calma, serena e tranquila, né? Você vê ela xingar, no trânsito, né? Ficar agressivo, né? Manda a criança, cala a boca, criança! Porque o trânsito transforma. Olha só. Não é verdade? Você conhece gente assim? Tenho certeza que você conhece gente assim. Que se transforma no trânsito, né? Tenho certeza que você conhece pessoas que passam a ter uma atitude extremamente difícil. Mas por quê? E ela tem uma desculpa. Qual a desculpa do cara nervoso no trânsito? Estou atrasado, né? Esse trânsito é horrível. Aquele cara não sabe dirigir. Ninguém, né? O que você mais ouve é que ninguém sabe dirigir. Você que é o único bom motorista. Você que é o Ayrton Senna, da pista. Todo mundo, a droga dirigindo. Você é o bom. Mas ninguém sabe dirigir. É isso. Não é isso que você constrói na sua cabeça? Nesse conceito que você tem dentro da sua mente? E aí você cede ao quê? A atitude de raiva, de falta de controle. Então o que a gente tem que entender e compreender de uma forma muito clara, quais são as justificativas que damos para as nossas situações. É a mulher que está errada? É a minha esposa. Meu problema, meu vaso. É minha esposa. É mesmo ela? Não, meu problema é meu marido. É mesmo ele? Que está fazendo você cometer erros? Não, meu problema é meu patrão. É o meu trabalho.
é verdade que está levando você a uma situação dessa? Essa mulher teve uma atitude muito sábia. Ela queria beber daquela água de Jesus. E diz o texto, e é isso que, verso 28, quando ela se maravilhou daquilo que ela ouviu, e quando Jesus se revelou a ela como Cristo, verso 28 diz algo profundo. Diz o seguinte: deixou, pois, a mulher seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? No momento em que aquela mulher encontra a água viva, a primeira atitude que ela tem qual é? Deixar o cântaro. Vocês estão entendendo o conceito espiritual da caminhada que essa mulher fez? De chegar meio-dia em um lugar, porque ela não queria encontrar com ninguém. Já percebeu que as suas atitudes, boa parte das suas atitudes pecaminosas, você não quer ter ninguém perto. Você não quer compartilhar com ninguém. Você já viu algum adolescente com o celular ligado num vídeo pornográfico na sala, onde a mãe, pai, a avó está passando? Não, né? Não, você não vai ver isso. Você não vai ver determinadas atitudes pecaminosas sendo aberta, a olho nu, claro, como dia. É sempre onde? No oculto. Porque, em primeiro lugar, você sabe que aquilo é errado e você tem vergonha. Aquela mulher vivia uma situação, por isso que ela foi sozinha. Ela foi sozinha por conta disso. Ela tinha ciência de que todo um processo relacional dela não estava saudável. Os pecados são feitos sempre em oculto. Quem aqui não é pai, mãe, né, já não ouviu essa frase? Criança quieta é porque está o quê? Aprontando. Mentira? Não. E aprontando o quê? Fazendo um bolo? Hein? Limpando a casa? É isso? Lavando a roupa? Guardando tudo no armário bonitinho? É isso? É que isso que você vai encontrar lá? Hein? Não, né? Você vai encontrar fazendo o que não deve. Porque está, quietinho. Já percebeu como a gente também é assim? A gente cresce, vira um velho barbado que nem eu. E a gente vai fazer as coisas que a gente não deve, ou falar o que não se deve. É assim. Buscar se livrar disso daqui é real. Se livrar das desculpas, das justificativas. E terminando, quando os discípulos retornam, Jesus fala algo assim fundamental, né? Ele diz que, quando ele pergunta, Rabi, né, os discípulos perguntam, Rabi, coma, né, mestre, come. Né? Porém, ele diz, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E aí, os discípulos, uma comida ele tem para conhecer, né, para comer, quer dizer, ele já está satisfeito. A gente foi lá na cidade, teve trabalho de ir lá, né, buscar comida, e quando a gente chega aqui, ele diz que ele já está satisfeito. Que negócio é esse?
Eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Por que Jesus estava satisfeito naquele momento? Porque havia um sentimento de satisfação no seu coração. Porque, mais uma vez, ele cumpriu a vontade do Pai. Levar uma mensagem de salvação, de arrependimento, de transformação. Irmãos, você está com sede? Eu sei que às vezes algumas pessoas aqui ficam com muita sede, né? Muita sede. Eu fico impressionado como tem gente aqui que vira um camelo aqui na igreja, de tanto que entra e sai para beber água. Eu fico assim impressionado. Mas tudo bem. Né? Cada um com a sua sede. Não é mesmo? Cada um com a sua sede. Não estou aqui para discutir a quantidade de água que você tem que beber aqui dentro do salão. Né? Não estou aqui. Água à vontade, copo à vontade, está lá para isso mesmo. Mas, aqui Jesus está falando a respeito de algo fundamental. De que ele encontrou saciedade aonde? Em cumprir a vontade de Deus. Quem encontrar saciedade na sua sede, cumpra a vontade de Deus. Realize algo. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Seja instrumento de Deus para matar a sede de alguém. Seja instrumento do Senhor para trazer a palavra. Quantas vezes aqui você, depois de conversar com alguém, orar com alguém, e ver que Deus pôde falar ao coração daquela pessoa, aquilo te traz um conforto, te traz uma alegria. Porque você pode ser canal de bênção. Quem aqui já não viveu isso? Quem não já passou por essa experiência de satisfação, de alegria, de ser bênção sobre a vida de alguém, de compartilhar dessa água. Essa água que, na verdade, às vezes um coração sedento que está angustiado, triste, sem uma direção, e você pode ser ali aquele instrumento. O que Jesus está falando aqui é sobre isso. Irmãos, eu gostaria de, hoje, passar esse vaso aqui de mão em mão. Mas não vou fazer isso não. Mas, às vezes a gente quando faz alguns processos terapêuticos em grupo, a gente faz isso, né? O pessoal, às vezes, quando vai receber ficha nas salas, né? Vai receber um processo de mudança de ficha, eles têm o hábito de pegar a ficha que eles vão receber e passar de mão em mão, né? Alguns, para lembrar aquela ficha que já um dia ele teve na mão, de 3 meses, de 1 ano, né? E fala, poxa, um dia a minha alegria foi receber essa ficha. E eles estarem felizes porque, afinal de contas, eles já ultrapassaram esse período de ficha de 1 ano ou de 2. Outros, pegam aquela ficha com um sentimento de esperança. Senhor, faz-me um dia eu poder estar aqui nessa sala para poder receber também essa ficha de 1 ano. Para receber uma ficha de 2, de 3. Eles pegam aquela ficha sabendo que não é deles, mas com um sentimento. Deus gera isso, dá-me força, capacita-me para que um dia eu possa também estar aqui. Então dá vontade, às vezes, pegar esse vaso aqui agora, né? Você pensou assim, ele vai quebrar o vaso para se livrar da justificativa. Não, ela não fez isso, não quebrou, não. Adiantar quebrar o vaso? Não. Pode deixar, Alessandro, não vou fazer isso. Porque não adianta. Não adianta quebrar. Você que tem que ter atitude de quê? De deixar. E ela deixou junto ao poço. Largou. Não preciso mais disso. Não preciso mais disso.
Vamos orar? Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. A gente vai cantar uma canção que nós cantamos semana passada, que fala claramente a respeito disso. Pode colocar aí, Pedro, aquela canção que a gente cantou. Já? Mas eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Qual tem sido as suas desculpas, as suas justificativas para continuar preso aos mesmos erros, às mesmas falhas? Precisamos ter esse discernimento e essa compreensão, irmãos. Precisamos disso. Precisamos que o Espírito Santo de Deus traga luz, discernimento. Esqueçamos de colocar a culpa no outro, nas situações, simplesmente, e entender o que precisamos mudar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. De beber, pois tenho sede. Não quero. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvir teu falar. Judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Declare nesta manhã: dá-me de beber, pois tenho sede. Buscar em
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, Senhor, Tu és nossa fonte de vida, aquele que mata a nossa sede. Mas, Senhor, livra-nos dos poços enganosos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, das desculpas e justificativas que damos, ó Deus, para continuar bebendo dessa água enganosa, já que conseguimos beber da tua água viva. Faça com que a nossa fome e sede seja a vontade do Pai, como o próprio Jesus declarou. Sim, Senhor, faça com que a nossa fome seja saciada, Senhor, na tua mesa. Que a nossa sede seja saciada, Senhor, em cumprir a tua vontade, em ser instrumento de amor, de cuidado, de carinho. Deus, instrumento de cura, de libertação para aqueles que se encontram aprisionados, escravos, Senhor. Escravos ainda dessa água traiçoeira, enganosa, dessa água suja, contaminada, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, capacita-nos, ó Deus. Livra-nos dessas nossas desculpas, dessas razões que damos para continuar, ó Deus, vivendo o mesmo erro. Situações que precisam ser anuladas, deixadas de lado no nosso viver. Dai-nos essa consciência, essa clareza, Senhor. O Espírito Santo é o único que pode dizer a nós e falar profundamente aos nossos corações. Tu és, declare nesta manhã, a última vez, só as vozes. Quem a minha alma esperou. Declare mais uma vez. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A última vez, só as vozes. Tu és, declaro. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos ficar de pé? E antes de dar a bênção, nós vamos orar pela Renata. Renata, vamos orar pela Renata então. Vem aqui à frente, Renata, com sua amiga. Vem cá, Bronze e Juliana. Vocês que convidaram. Estende as suas mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar a vida da Renata nesta manhã. Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito ao longo dos seus anos de vida e tudo quanto o Senhor ainda fará. Que seja, Senhor, este ano, daqui para frente, que ela comemora hoje, um ano transformador para a sua vida, que traga muita bênção, sobretudo, ó Deus, a Tua presença sobre a sua vida. Abençoamos, Senhor, a vida da Renata, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Amém. Aí, ó, seus amigos. E aí eu vou pedir para o Pedrão coloca, Pedrão. Você sabe que hoje a gente também está comemorando, Renata, o aniversário de um casal muito especial da nossa igreja. Vem cá, Edilson, você e Rosa Maria. Vem cá, Edilson, traz a sua digníssima esposa para cá. Edilson, olha lá, Edilson é o amor das crianças. Sério? Que isso? Como é que a gente não ia? Não. Tem sempre para todos, né? Vem para cá estender suas mãos. Alessandra, vem para cá. Vem Luiz também para cá, para a gente estender as mãos sobre os nossos queridos Edilson e Rosa. Venham aprender a teologia profunda. Aí, que beleza. Estende suas mãos para cá. Edilson e Rosa são um casal fundadores dessa igreja conosco, né? E aqui a gente compõe essa equipe pastoral dessa igreja. Então, queremos louvar a Deus pela vida deles, pedindo que Deus lhes dê muitos anos de vida, com muita alegria, possa realizar em tempo os desejos e as necessidades do seu coração. Senhor, nós abençoamos nossos irmãos queridos, porque eles aqui comemoram mais um ano de vida na Tua presença e diante desta comunidade de fé. Nós louvamos ao Senhor, como dissemos aqui há pouco, queremos que sobre a vida deles o Senhor derrame toda sorte de bênçãos, aquelas espirituais em Cristo e todas elas naturais, conforme o desejo e a necessidade dos seus corações. Todas as suas
necessidades sejam supridas, as suas ausências, Senhor, sejam pelo Senhor também supridas. Tudo aquilo que porventura, ó Deus, houver em espaço em seus corações, seja preenchido pela graça do Senhor. E que o Senhor lhes dê muitos anos de vida, com alegria, com paz, com saúde no nosso meio, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos lá, parabéns de novo. Parabéns. Nós vamos poder comer o bolo com eles, e para que isso aconteça, na cantina, né? Aqui, o bolo da Maila, na cantina. Ninguém vai embora não, gente, fica aí. Estende as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, sobre toda a igreja de Jesus Cristo que se reúne sobre a terra, sobre a sua família hoje, durante toda essa semana e sempre. Você crê, diga amém. Deus abençoe. Domingo maravilhoso. Vamos comer um bolinho lá.